Um crime então acontece em uma aldeia tranquila no interior da Inglaterra, e Hercule Poirot, que está então ali recém-aposentado, é convidado para desvendar esse mistério. Só que a coisa vai ficando cada vez mais intrigante à medida que a história ela se desenrola. E eu estou falando desse livro aqui, O Assassinato de Roger Ackroyd. Acredito que seja assim que se pronuncia. Antes da gente entrar, né, sobre o que se trata essa história, eu vou contar um pouquinho sobre o momento que estava ali por trás na vida da autora quando esse livro aqui ele foi publicado. Ele foi publicado em 1926, uma época em que a Agatha ela tinha recém-descoberto ali que seu marido estava traindo. Foi um momento também em que ela simplesmente desapareceu, né? Houve um momento ali em que ela pegou seu carro, largou ele ali no meio de um lago e sumiu sem deixar vestígios de nada. E ela só foi encontrada ali 11 dias depois em um motel, toda desnorteada, sem lembrar por que ela fez aquilo, onde é que ela estava, o que tinha motivado ter sumido. Então, por detrás de toda essa história ali conturbada, esse livro aqui ele surgiu e ele também causou um rebuliço ali na época, por conta da sua narrativa. Mas eu vou contar um pouco sobre isso somente mais pro final desse vídeo. Agora vamos começar do começo, falar um pouco, né, do que se trata esse livro aqui. Então fique comigo e acompanhe esse vídeo. O livro ele se passa então em uma aldeia chamada King's Abbot, um lugar muito tranquilo, que ninguém ali poderia imaginar que crimes perturbadores poderiam acontecer. Quem é o narrador dessa história é o Dr. Shepard. Ele é o único médico da região, é considerado uma pessoa muito culta, né, uma pessoa muito inteligente. Ele tem todo esse respeito ali pelas pessoas que moram ali naquela aldeia. Só que ele vive com sua irmã Caroline. Caroline, diferente do seu irmão, ela é considerada a fofoqueira ali da cidade. Tudo que, tudo que acontece não passa despercebido pelo olhar dela. Uma típica caricatura ali de cidadezinhas, né? Todo mundo se conhece e ela sabe da vida de todo mundo. E o Roger Ackroyd, que é quem dá o nome aqui para esse livro, é o filantropo da cidade. Ele é muito rico, tem uma mansão ali bem no meio da cidade, todas as pessoas o respeitam. E a gente descobre nesse livro que o Roger ele estava prestes a se casar com uma viúva. E na noite que essa história ela começa, ela se passa, acontece ali algo que já desestabiliza ali a história, né? A noiva do Roger, ela é encontrada sem vida. O Roger ele chama o Dr. Shepard porque ele acredita que ela foi envenenada ali pelo seu primeiro marido. Ele conta que é como se alguém ali tivesse descoberto alguma história que ela estava tentando esconder e estava começando a chantageá-la. Só que naquela noite também, o Roger, ele também é assassinado em seu escritório. E é a partir daí que todo o mistério ele começa. E o Hercule Poirot, que ele estava ali recém-aposentado na sua casinha, né, cultivando ali as suas hortaliças, tentando viver uma vida tranquila, longe de qualquer tipo de agitação. E ele é convidado, então, pelo Dr. Shepard a ir lá resolver todo esse mistério, né? Já que ele é a pessoa ali mais adequada para desvendar o que está por trás ali de toda aquela história. Então, Poirot, ele vai fazendo o que ele faz muito bem. Vai olhar cada detalhe, vai interrogar cada tipo de pessoa que é considerada ali como suspeita. Em sua grande maioria eram familiares, pessoas próximas ali ao Roger. E à medida que ele vai analisando, né, vai entrevistando essas pessoas, ele percebe também que cada uma tem um álibi, cada uma vai contando uma mentira e essa mentira vai se estreitando cada vez mais. Então vai criando ali uma atmosfera, né, de que todo mundo mente. Mas todo mundo mente no sentido de ou porque eu estou protegendo ali alguém, ou porque eu estou me protegendo também. É mais como se fosse uma atitude instintiva e não para deixar o mistério cada vez mais nebuloso. Os fatos que o Poirot ele observa ali sobre o crime é que ele aconteceu ali em torno das 20 horas e 21 horas, é o momento exato. Ele percebeu que a janela do escritório estava aberta, o que facilitaria ali a entrada e a saída de alguém. E foi encontrado ali em cima do corpo um objeto, né? Um cisne dourado. Então é como se alguém estivesse deixando ali uma pista. E para você que ainda não leu esse livro, eu vou soltar aqui um spoiler daqueles, tá?
Então fique aqui por sua própria conta e risco. Já que eu dei esse aviso, vou começar então aqui a contar. O Dr. Shepard, ele é o narrador dessa história, mas é também descoberto que ele é o autor ali por trás dos 2 crimes. Então o Poirot, ele descobre que era ele quem estava chantageando a noiva do Roger, que a motivou a tirar a sua própria vida. E na noite em que tudo isso aconteceu, ela escreveu uma carta também, que seria direcionada ao Roger. Então, naquela carta, ela contava toda a história e contava também que era o Shepard que estava a chantageando. Ele não queria que o Roger ele tivesse acesso a essa carta, então por isso que ele cometeu o crime, né, contra o Roger também naquela noite. Então toda a história ela é manipulada pelo próprio narrador. Assim como ele também manipula todas as evidências para evitar que o mistério fosse tão fácil assim de se desvendar. Então ele está ali no controle sobre tudo. Então o Dr. Shepard, ele é caracterizado ali como um vilão monstruoso. Ele vai tomando atitudes cada vez piores para esconder ali o seu segredo, que vai ficando cada vez maior de acordo com essas atitudes erradas que ele vai tomando também. Então é como se fosse um efeito ali bola de neve. Ele não demonstra ali um prazer ao cometer esse crime, mas ele demonstra ser uma atitude desesperada, algo que fosse a única coisa lógica que ele poderia fazer para resolver aquela situação, naquele momento de desespero. E essa história, né, ela se baseia ali no conceito do narrador não confiável, já que ele quem está narrando toda a história, ele está manipulando tudo ali, então torna todos aqueles fatos que ele dispõe ali, né, durante a sua narrativa, algo que é totalmente não confiável, como o próprio nome já diz. Porque quem está narrando pode muito bem omitir ali a história, esconder alguns fatos, né, e deixar a pessoa que está lendo totalmente no escuro. Tudo depende de como é que ele quer conduzir ali todo aquele relato. E esse tipo de estrutura de narrativa, ele vem ali com aquela pergunta: será que eu posso mesmo confiar em alguém que está contando aquela história? Você confiaria? E quando a Agatha ela lançou esse livro, foi justamente essa estrutura de narrador não confiável que causou todo um rebuliço na época. Porque os livros de mistérios, eles consideravam de que era meio que uma obrigação do autor dispor pistas, dicas, para que o próprio leitor ele pudesse desvendar todo o mistério. E não fazer com que ele acredite em uma determinada coisa e depois tenha aquela sensação de que o narrador ele omitiu todos os fatos. Então, na época, havia algo que muitos escritores de mistério não gostaram muito dessa história que a Agatha ela criou. Mas à medida que o tempo foi passando, o livro foi tomando ali foi tomando ali nas graças, né, das pessoas que liam essa história e gostavam da forma como a Agatha ela escreveu essa narrativa, tanto que ele é estudado em muitos cursos ali de escritas, né, da forma como a Agatha ela construiu toda a estrutura desse livro. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se você teve também essa sensação, né, de o narrador impostor, o que é que você achou, o que é que você sentiu ao ler essa história. Deixa aqui o seu feedback, é sempre muito bom, né, ter esse tipo de interação por parte de vocês. Se você chegou aqui pela primeira vez, né, caiu de paraquedas em os vídeos aqui do canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar os próximos vídeos também. Se você é uma pessoa que só acompanha e ainda não se inscreveu, por favor, né, se inscreve aqui no canal, acompanha os próximos vídeos. Sempre muito bom ter esse tipo de interação por parte de vocês. E aqui eu vou me despedindo. Muito obrigada se você assistiu até aqui ao final. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.